Bom, pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista aqui do canal do Cotapet. E como sempre, eu gosto que o entrevistado se apresente. Então, quem é você e qual é o seu negócio pet? Bom dia, meu nome é Adeildo e eu sou proprietário da Astropet Distribuidora. É uma empresa já de quantos anos, Adeildo? A empresa de 2012, já está com seus 14 anos aí. 14 anos já de empresa. Assim, eu gosto da gente voltar um pouquinho antes, que eu gosto de conhecer a história do empreendedor, né? Então, por exemplo, seus pais são de Minas Gerais? Meus pais são de Minas Gerais, natural de Bom Sucesso. Natural de Bom Sucesso. Mais interior de Minas? Eu não conheço muito o estado. Isso, é Campo das Vertentes, quase sul de Minas, divisa ao sul de Minas. E na história dos seus pais, né? Seu pai, ele tem alguma história assim de empreendedorismo, seja dele ou seja do seu avô ali? Você reconhece alguma história assim de que eles fizeram algo assim de empresa, alguma coisa que eles fizeram empreendedora, que não trabalharam, digamos, em uma empresa, né? Mas fizeram algo assim? Você tem algum histórico? Na verdade, meu pai pode-se dizer que foi empreendedor também, né? Mas segmento totalmente diferente. Meu pai foi nascido e criado na roça, né? Sim. E depois mudou para a cidade e mexeu com vários comércios, né? Já teve bar, já teve loja de calçado, já teve açougue, né? E não deu muito certo, né? Não teve sucesso, mas trabalhou nesse empreendedorismo aí. Não, legal. Sempre trabalhou por conta. Eu gosto de descobrir isso, né? Se teve ali já uma veia, algo que né, levou depois a pessoa. Então, sim, seu pai teve veia empreendedora, né? Trabalhou em vários ramos. E você, em algum momento, deve ter seguido ele, né, em alguma dessas empresas, assim, né, no seu crescimento? Olha, na verdade não, porque como ele foi empreendedor, mas sem muito sucesso, né? Eu sempre trabalhei de CLT, né? Na juventude. Na verdade, na época eu começava muito cedo, né, Adelmo? E fazia tudo que era bico, né? Quando era criança ainda, né? Hoje eu não consigo enxergar uma criança da minha idade trabalhando e fazendo o que eu fazia na época, né? Sim. E com 12 anos de idade, 12 para 13, eu já entrei numa mercearia período integral. Infelizmente, interior, né? Na época eu não tive carteira assinada nessa mercearia, mas fiquei lá durante 7 anos. Entendi. E fui sair de lá com 19 anos e foi um aprendizado, né? Trabalhar atrás do balcão acaba você aprendendo a lidar com o público, né? Sim, com o cliente. Mas depois disso, eu já não fui pro empreendedorismo, não. Aí eu fui trabalhar na chão de fábrica mesmo, né? Me mudei para Varginha, trabalhei durante 10 anos na Philips Valita, mas começando lá na portaria como porteiro, depois mudou todo mundo para vigilante, e depois de uns 3 para 4 anos que eu fui para dentro da fábrica, trabalhar em chão de fábrica mesmo. Na Philips Valita, Na Philips Valita. Tá, então, entendi lá, dos 7 aos 19 você ficou nessa mercearia? Mercearia. Não, dos 12 aos 19. Dos 12 aos 19. Tá. E depois eu me mudei para Varginha, trabalhei num supermercado lá durante pouquíssimo tempo, não fiquei nem 3 meses não, aí apareceu essa oportunidade que na época era melhor de ir para trabalhar com a área de segurança na Philips Valita. Certo. E por lá eu fiquei 10 anos, entre porteiro, vigilante, que era terceirizado, e depois fui para a Philips mesmo, né? Chão de fábrica. Comecei como operador de produção, abastecedor, preparador, líder de linha. Fez uma carreira assim mesmo. Isso. E aí ficou basicamente nesse último, que a empresa mesmo, quando você foi lá para o chão de fábrica, quantos anos você ficou lá? Na Philips mesmo eu fiquei 6 anos e meio. Com 6 anos e meio. E mais 3 anos e meio terceirizado na área de segurança dentro da própria unidade da Philips. Que foi antes. Isso. Aí tá bom. Aí em algum momento lá você falou assim, bom, acho que meu tempo aqui já deu. Como é que foi? Mas no final eu me formei em logística, né? Muita luta, muito sacrifício. Nós mesmos formamos uma turma lá, que o meu horário é o segundo turno. E
E um amigo nosso lá, né, colega de trabalho, ele queria estudar, só que ele poderia estudar só de manhã. Tá. E na faculdade lá, que é a Unis MG, né, não tinha o curso de manhã. E ele foi persistente, foi lá e conversou com o coordenador lá, e o cara falou, olha, eu consigo abrir uma turma de logística, queria fazer logística. Consigo abrir uma turma de logística no período da manhã. E na empresa? Não, na faculdade. Na faculdade. Só que eu não tenho alunos para formar uma turma. Se você conseguir alunos, a gente abre a turma. Legal. E nisso ele foi de um em um, convidando, né? E na época, assim, não tinha condições, né? Falava em faculdade, não tem condições. Mas o valor não era tanto assim, né? Me apertou, fui na luta mesmo, empréstimo atrás de empréstimo, porque a Philips disponibilizava uns empréstimos funcionários com juros bem acessíveis, né? Eu pegava empréstimo para pagar e ia, quando estava acabando já tinha direito de fazer outro, fazia outro, para conseguir finalizar. 4 anos, né? Não, foi 2 anos. Foram 2 anos? Tecnólogo, né? Logística é 2 anos. Tecnólogo. E nesse período assim, você já... Eu não sei, você é casado, tem filhos hoje? Sou casado, tem 2 filhos. E nesse período você já tinha conhecido sua esposa? Já. Quando eu mudei para Varginha, lá no ano de 2000, eu já namorava ela é natural de Bom Sucesso também. E ficou namorando por telefone, né? No orelhão na época. Ficha, né? Isso. E aí depois ela foi para Varginha. Eu levei ela para Varginha e a gente foi morar junto. E não era o planejamento, mas logo ela engravidou e veio o Gabriel, né? Seu filho aí. Ele tá com que idade hoje, Gabriel? Ele tá com 23 anos. Ah, um rapazão já. Rapazão. E ele trabalha comigo, ele é vendedor, né? Um representante também. Legal. Então, a minha pergunta é por isso. Então, você já nessa empresa, tendo que fazer a faculdade ali, que já demandava do seu salário, né? E você já conhecia isso, já estavam juntos, né? Já estávamos juntos já e já tinha o Gabriel é de 2002. Então, né, fica aquele aperto que dá. Né? Não sei se sua esposa trabalhava. A minha esposa trabalhava, sim. Ela trabalhava, ela chegou em Varginha, foi trabalhar, só que aí ela engravidou. E aí, trabalhava na Philips também. Eu levei um currículo dela e deu certo, ela passou no teste lá. Ela entrou na Philips, só que ela engravidou e na época você entrava pela terceirizada, né? Sim. E aí, para ser efetivado, ficava 3 meses, me parece, ou 6, depois era efetivado pela Philips. Só que nesse período ela estava grávida, aí não teve como efetivar ela. Entendi. Aí ela ficou um período na gestação, sem trabalhar, aí que o bicho pegou mesmo pro meu lado, apertou muito. Mas depois que o Gabriel nasceu e já estava ali com uns 1 ano e pouquinho, ela voltou a trabalhar na mesma Philips. Tá, entendi. Então deu esse período, né? Deu esse aperto, mas depois deu uma aliviada. Mas eu imagino que você tenha feito ali esse curso de tecnólogo de logística para você crescer na empresa. Sim, né? Com certeza. Então, beleza. Você terminou e aí qual foi os passos seguintes dentro da empresa? Então, eu conhecia muito da empresa. Eu tinha muita moral lá. Só que eu não estava conseguindo ter o crescimento que eu julgava que era merecido, né? Pelo meu conhecimento. Então, de chão de fábrica ali, como eu passei por operador de produção, conhecia dos produtos, abastecedor, conhecia tudo que eram as peças, sabia os códigos até de cabeça das peças mais usadas, sabe? Sim. Então, a virada de linha, setup, aquela coisa tudo, isso aí adquiri muito conhecimento, né? Então, quando eu formei, antes de formar mesmo, eu fazia alguns testes, processo seletivo interno. Eu queria trabalhar na área de logística. Eu queria trabalhar na área de planejamento, de compras, essas coisas, né? Sim. Mas não passava, né? A Philips é sensacional, empresa maravilhosa, super organizada, mas toda empresa tem disso, né? Às vezes naquele processo seletivo ali, acaba se dando melhor uma pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento, mas enxergaram na pessoa que tem um perfil, né, que eles estão buscando. Então aquilo ali gerava uma certa insatisfação. Pô, mas eu conheço muito mais do que o outro, sem querer desmerecer ninguém, mas a gente ficava frustrado, né? Estava se esforçando, né? E daí depois que eu formei em logística, eu falei, pô, agora
fiz esse investimento, dormia 3 horas por dia para poder estudar. E eu preciso de uma oportunidade. Só que naquele momento eu vi que estava difícil, porque chegou um japonês, um novo diretor lá, é japonês, veio de outras unidades, né? E o cara era fera, né? Sim. E o cara veio com aquela metodologia de japonês mesmo, Sim. de redução de custo, enxugar custo e Kaizen, entendeu? Então era tudo para reduzir pessoas, para automaticamente reduzir custos para a empresa, né, na operação. Então de cara ele já reduziu um operador por cada linha, o povo assustado e tudo, isso não vai dar certo, esse japonês é louco e tal. Não, o cara é crânio, né? Sabia o que estava fazendo. E naquilo ali, lá tinha supervisor pendurado para todo lado, tinha muito supervisor, sabe? Sim. E o japonês foi tesourando. Enxugando a máquina. E o cargo que eu estava almejando ali, que era seria mais fácil, né, de eu chegar pelo conhecimento que eu tinha, era supervisor, que estava um degrau acima de mim. Sim. Só que naquele momento ele estava cortando. Então como que você vai querer uma promoção, sendo que chegou o cara para inovar, mudar a empresa, os processos, e está cortando? Aí eu conversei com o meu supervisor, né, que eu ia buscar outros áreas para ter uma oportunidade na área de logística, né, para não deixar o tempo passar e pegar aquela energia que eu estava ali recém-formado. E ele gostava demais de mim, eu gostava demais dele, um cara sensacional, Reginaldo, melhor supervisor que eu já tive, um cara super humilde, super inteligente e sabe tratar as pessoas, sabe ouvir, aprendi muito com ele. E ele foi bem transparente comigo, né, me chamava de dupla, não tem como eu ficar te enganando, você tá vendo aí o que está acontecendo aqui, né, e eu não vou te prometer nada que não tem. Nesse momento eu não consigo te prometer porque não tem perspectiva. Você tem total condições de assumir um cargo aqui, mas lá em cima, na logística, não depende de mim, né? É mais complicado. E aqui você está vendo que está mandando embora o supervisor. Então como que eu vou te prometer alguma coisa, cara? Eu fico triste de você sair, né, de perder, mas segue sua vida. Sim. E nisso eu resolvi. Comecei a distribuir currículo para todo lado, né? Sites de emprego. E na região aqui tem muita oportunidade. E aí eu decidi, né, junto com minha esposa, de vir para cá. Então isso aí foi em 2010. Então uma mudança, digamos, grande na vida de vocês, né? Porque estavam até lá, né? E agora... Mudança grande, porque na verdade eu vim sem nada arrumado. Eu tenho uma irmã que mora aqui. Eu vim e fiquei na casa da minha irmã durante uns 2 meses e pouco, 3 meses, até eu conseguir algo. E eu não tinha trago a minha esposa, que estava grávida da minha filha, né, da Bárbara. Ah, entendi. Então, olha que loucura, né? Eu estabilizado lá na Philips, muita moral, bastante conhecimento de todo o processo lá, e saí, ele me mandou embora, fiz um acordo, saí, vim sem nada certo para a região aqui, para conseguir emprego na área de logística. Sim. Meu cunhado, que mora, a marido da minha irmã, né, que mora aqui, saía comigo para distribuir currículo, saía com tucho assim de currículo, distribuía currículo para todo lado, ia nas agências, a gente pegava o ônibus e ia para o centro. Eu não sabia andar aqui. Se eu não tivesse alguém para me acompanhar, eu não tinha condição. Então ele me ajudou muito. Saía de ônibus, ia para o centro e rodava agência por agência. Algumas atendia bem, fazia um teste na hora ali, outras nem tanto, tal, deixava o currículo. Centro que você fala, Betim? Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Tá. E sem recurso, né? Sem dinheiro, andava a pé. Sim. Eu lembro que eu andava a pé, vinha de metrô às vezes, né? Assim, ia de ônibus, rodava a pé entre os bairros, próximo ao centro, depois vinha embora de metrô até o Eldorado. Eu lembro que uma vez ele sentou na calçada e falou: não aguento mais andar. E quem estava procurando emprego era eu, ele estava me acompanhando, com maior boa vontade, coração desse tamanho. E ele falou: cara, não aguento mais, eu vou ligar para a Fernanda, que era para vir buscar a gente. Aí ela foi buscar a gente.
Porque imagino que vocês saíam com, quero imaginar, com um certo planejamento. Eu sei que aqui nessa região tem bastante empresas de logística, então vamos lá para essa região e vamos entregar os coisas lá. Isso, as empresas e as agências de emprego, né? Sim. RH, essas coisas. Legal. Aí, em algum momento, acredito que deve ter sido chamado por alguma dessas empresas. Isso, apareceu a oportunidade, né? Quanto tempo você nessa luta de... Pouco tempo já apareceu oportunidade, já me chamaram, né? Eu trabalhei na Café Três Corações, lá em Santa Luzia, olha, morando no Riacho, me chamou lá em Santa Luzia e eu encarei, foi embora. Consegui uma vaga lá de supervisor de produção, era aquilo que eu estava sonhando na Philips, né? Chegou que eu consegui, eu falei, opa, deu certo, né? Compensou vir pra cá, mas quem sabe... O salário, assim, você era compatível com uma grande empresa, o dessa que chamou? Porque também a Três Corações também, né? Sim, o salário era maior do que eu recebia lá na Philips, é bem maior. E supervisor de produção, né? O salário ali inicial poderia... Mas, assim, não deu certo. Não deu certo porque é muito diferente do que eu estava acostumado na Philips. Então, assim, apesar de ser uma empresa grande e tudo, mas alguns processos lá eram muito diferentes que dificultavam muito o meu trabalho. Eu sempre fui um cara que queria pôr em prática ali e sempre enxergava a melhoria. Eu aprendi isso na Philips. Você tem que enxergar a todo momento a melhoria contínua no processo. Se tem algo dando errado, vamos ver qual que é a causa raiz do problema, para não ficar apagando incêndio. E eu não conseguia colocar isso em prática lá, por quê? Às vezes por ciúme de pessoa que já lá estava há anos, né? Aí você pegava uma pessoa lá que já estava há anos lá e fazia um planejamento, tudo na caneta, né? A moda antiga. Sim. E aí quando chega um cara novato, fala, não, mas não é, desse jeito é muito trabalhoso, né? A gente não pode fazer aqui no planilha do Excel, não é mais fácil? Da tecnologia. É, não porque eu sempre fiz assim, que isso, que aquilo, entendeu? E junto a isso, com a distância, né, de deslocamento e vários problemas que eu estava enfrentando lá e não conseguia resolver, acabou que fiquei bem frustrado, né, com essa oportunidade e fiquei pouco tempo lá porque apareceu uma outra oportunidade próximo aqui. Aí eu fui trabalhar no Jardim Riacho aqui, numa transportadora. Eu falei, opa, agora tá bom, né, pertinho de casa, rapidinho. Mesma área? Lá era indústria, né? E aqui era transportes, tudo logística, né? Sim, logística. A logística engloba muita coisa, mas aqui é mais ligado à logística ainda, que é transporte. Transporte. Fiquei ali, eu acho que é por pouco tempo, porque como eu fiquei 10 anos na Philips, aqui eu fiquei 1 ano. Tá, então mesmo nessa transportadora então, você acabou ficando... Fiquei 1 ano só e com muita luta, porque... era muito bagunçado, cara. Era muito diferente do que eu estava acostumado. Só uma dúvida, da empresa anterior dessa, né? Você demorava quanto tempo para ir para a empresa e voltar? E você como? Eu ia de carro, porque de ônibus era muito complicado. De ônibus você tinha que ir até o centro, do centro pegar um ônibus até Santa Luzia, São Benedito, que é lá. Eu ia de carro, eu tinha um carro velho. Um carro bom é carro velho, né? Sim. Eu tinha um Santana 89. E esse carro dava problema. Caminho, e eu sem conhecer, morrendo de medo do trânsito, né? Não tinha Waze na época? Não tinha, era aquele GPS antigo, que o trem todo desatualizado, né? Não tem essas facilidades que tem hoje. Hoje é muito mais fácil. Né? Legal, só queria ter essa ideia do teu transporte. Aí voltando aqui, então, você só ficou 1 ano, né? Fiquei 1 ano, porque é muito diferente, né? Do que eu estava acostumado em termos de organização, em termos de valorização das pessoas, né? Ali o meu gerente falava, tem que fazer hora extra. Aí, hora extra você tem que negociar com o funcionário. Ali não tinha disso, você era obrigado a fazer hora extra. Não, mas ele é obrigado a fazer. Eu falei, não, mas ninguém é obrigado a fazer hora extra. Se não pode, não pode. Não, se não fizer hora extra, você dá uma advertência para ele. Eu falei, não posso dar uma advertência para o funcionário que não quer fazer hora extra. Não, eu estou mandando, você tem que dar advertência, mas isso aí vai dar problema para a empresa. Não, mas aí depois não é a gente que resolve. Se der problema, aí já não é assunto nosso.
Então, assim, era um negócio totalmente incompatível do que eu estava acostumado, das coisas tudo certinha lá na Philips. Então eu senti muito com isso aí. E gerente trocava um atrás do outro. E cada um que entrava, eu falei, opa, agora vai, né? Mania, sujeito? Cada um que entrava parece que o negócio piorava. E a equipe estava toda... E também, como você era recente, né? Nem tinha como você subir para esse cargo de gerência para fazer as coisas do seu jeito. Né? Não tinha. E o gerente, a mesma coisa. O gerente só queria defender o dele, não queria deixar ninguém aparecer, não, para não tomar o lugar dele. Então eu lembro lá que os funcionários de chão mesmo, de galpão, que carregava, descarregava as cargas, chegava a brigar entre eles por conta de uma paleteira que não tinha ferramenta de trabalho para todos. Você ia falar com o gerente, sabe o que ele falava? Sabe o que ele falou para mim? Olha, combina com o encarregado da manhã, não, da noite, eu tava de dia e ele estava à noite. Combina com o encarregado da noite, isso do meu setor, carregamento. Arruma aí umas 5, 6 paleteiras boas, e aí quando finalizar seu turno, você tranca ela dentro da carreta, esconde a chave, combina com ele onde você vai esconder a chave. E vocês ficam ali com essas paleteiras boas. Eu não acreditei que eu estava escutando isso de um gerente, porque não é só o meu setor. O carregamento, ele depende da carga que está chegando na descarga. Se eles não têm paleteira, como que eles vão descarregar para trazer a carga para mim? E depende da coleta e entrega, que chega lá de tardezinho, os caminhões, tudo com as coletas. Se eles não têm paleteira, como que eu vou carregar? É a mesma empresa que está lidando com se fosse... Então assim, eu não acreditava naquilo, sabe? E aí, acabava tentando argumentar e tudo, acabava dando briga, né, com o gerente. Já tentaram mandar embora, só que tinha um que ficava me defendendo, que não deixava. Até que chegou uma gerente, veio de Palmas, do Tocantins, e essa aí conseguiu mandar embora, aí mandou embora. Foi a gerente? Foi a gerente, E aí onde vai surgir o negócio. A sua história começa a história da trompete. Aí, essa parte que eu quero esmiuçar contigo. Aí como é que foi? Foi mandado embora, tá? Chegou em casa, e aí? No caminho já fiquei pensando, né? Falei, pô, a Bárbara novinha, menina, neném de meses, e eu desempregado, né? O que eu fui arrumar aqui? O que eu fui deixar a filha para vir para cá, né? Para caçar essa nhaca aqui, e agora estou desempregado, como é que faz? Só que aí tinha um amigo meu que trabalhou na Philips, foi meu supervisor lá. Não é o Reginaldo que eu elogiei tanto, mas esse também era bom. O Reginaldo era fora de série, mas esse era bom, ele era engenheiro, ele trabalhou na qualidade, depois foi para supervisor de produção. Ele foi meu supervisor e eu tinha uma boa relação com ele. E ele já tinha saído da Philips, rodou umas empresas, mais ou menos um caminho parecido com o meu, e caiu na área de representação. Só que a representação dele era na área de engenharia, usinagem, tornearia, essas coisas de indústria. Ou seja, ele visitava as indústrias e atuava na região. Ele morava em Belo Horizonte, atuava aqui e conhecia tudo que era a indústria, que ele queria vender os produtos dele, né? E eu lembrei dele e liguei para ele e pedi ajuda para ele. Falei, André, aconteceu isso e aquilo. Como ele me conhecia meu trabalho, né? Você podia me ajudar, cara. Entregar uns currículos aí onde você tem uma abertura, né? Boa. Porque tô com um neném novo aqui, desempregado, não pode ficar assim não. Ele falou, não, claro, vou te ajudar, manda o currículo aí, que aquilo, nós conversamos, já tinha um tempo que nós não se falava. E aí, 10 minutos depois, ele me ligou de volta e falou, o meu irmão acabou de montar uma empresa de representação no segmento de pet shop. E ele está precisando muito de um cara igual você, para dividir a região com ele. Ele estava batendo cabeça com algumas empresas que não estavam correspondendo, mas agora ele arrumou uma empresa, uma representada boa. E ele precisa de um cara para formar carga, para vir a carga, a empresa de São Carlos, interior de São Paulo. E eu falei, André, eu não sei mexer com isso, cara, não é isso que eu quero. Eu formei em logística, você sabe, trabalhei em chão de fábrica lá na Philips. Eu quero trabalhar numa empresa, numa indústria, né?
e ter lá os benefícios, poder mostrar minha capacidade. E ele falou, cara, é um negócio bom, pode encarar que vai dar certo. Eu falei, André, eu tenho medo desse trânsito, cara, eu não estou acostumado com isso, como que eu vou sair andando, que era para visitar os clientes, né? Como que eu vou sair rodando aí sem conhecimento, né? De medo desse trânsito? Cara, eu te conheço, pode ir que vai dar certo. E ele botou fé demais, cara, me incentivou, né? E eu falei, André, não é isso que eu estou buscando, mas eu não sei ficar parado, eu posso tentar, mas tem uma coisa, eu não vou fazer compromisso nenhum, porque tem currículo meu para tudo quanto é lado. Se aparecer uma oportunidade boa, eu tô indo. Ele falou, então você vai falar isso na cara do meu irmão, porque a empresa é dele. Vou marcar uma reunião, você vai falar com ele, se ele quiser, bem. Marcou a reunião, fui lá, falei a mesma coisa. Bruno, o irmão dele. Falei, Bruno, é isso, aquilo, eu não vim atrás disso aqui, eu não sei se eu vou dar certo, na verdade eu não tô vendo, enxergando eu ter sucesso nisso aqui. Se aparecer, cara, uma oportunidade, eu tô pulando fora, porque eu quero um negócio mais estável para mim. Ele falou, não, você falou, eu tô sabendo, mas eu tô precisando muito. Se você quiser agarrar comigo aqui, vamos começar. Então, beleza. Aí nós começamos. Era só vocês dois mesmo? Só nós dois. No início, para formar a carga, o próprio André, que é uma pessoa fantástica também, o próprio André, apesar que ele já tinha os negócios dele, mas o próprio André, ele ajudava, visitava uns clientinhos, mas não vendia muito, né, porque não conseguia focar 100%. O pai dele também ajudava, também tem uns clientes para ajudar, mas era eu e o Bruno mesmo. Eu, Contagem para cá, Betim, na época não tinha tanta loja igual tem hoje, então eu conseguia fazer Contagem, Betim, Birité, Igarapé, Bicas, Brumadinho, rodava tudo isso aqui. E o Bruno, BH. Pegava BH. Aí botou a noiva, na época era noiva, hoje é esposa. Colocou a noiva dele também para fazer uma região de BH que era muito maior, né? E ele vendendo para lá e eu vendendo para cá. E tem o nome? Lembra do nome da época dessa? PetVet. A empresa dele de representação chamava-se PetVet. Mas a gente trabalhava para a Alpet, que é uma empresa de São Carlos, interior de São Paulo. Hoje, infelizmente, já não existe mais. Saíram do mercado, né? Eu fico até surpreso, porque os caras eram grandes, né? Tinha potencial, pessoas fantásticas, maravilhosas também. E abriu as portas, né, para mim, através do Bruno, que era o representante, eu era o preposto do Bruno. E aí, fomos visitar lá. Eu falo que quando a gente foi visitar eles é que eu botei mais fé que o negócio poderia dar certo. Sim, vocês foram lá visitar a empresa. Fomos visitar, rodamos aí uns 2 meses, paguei para trabalhar, porque não vendia quase nada, porque o pessoal fechava as portas para a empresa de São Paulo, não, a empresa de São Paulo não compra, porque demora demais para entregar, e quando entrega vem faltando, e para trocar um produto com problema é muito custoso, todo mundo fechando as portas. Não conseguia montar estoque aqui para vocês, né? Não, tinha que formar uma carga e vinha a carga de lá para entregar aqui. E aí, no início, com a dificuldade de montar carga, acaba que demorava, né, para fechar a carga, para vir, então foi muito difícil. Então, muitos baldes de água fria, né, de clientes, de lojistas, mas alguns incentivadores, né, falaram, não, sua pasta é boa, firma com isso aí, no início é difícil porque eu já tenho vendedor que me atende aqui, vários, os caras já têm uma intimidade, um relacionamento, então é complicado você chegar e beber água limpa, né? Porque já tem alguém. Mas vai comendo para as beiradas que dá certo, a pasta é boa. Então, já estava ativo. E aí foi naquela luta. Primeiro mês eu paguei para trabalhar, segundo mês empatou, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí nenhuma empresa chamou? Ainda não. Mas quando nós fomos visitar eles lá, em São Carlos, eles nos receberam, né? Muito bem, entendeu? Lá era Guilherme e Marcos, 2 irmãos, eram sócios, e tinha um Fabrício, que era o braço direito deles lá, supervisor, mas parecia que os caras foram criados com a gente, entendeu?
pô, pessoa demais, e nós saímos à noite lá, e tomou umas cachaças, e curtiu, entendeu? Conheceu a empresa, conheceu todo o processo lá, os caras abraçou mesmo. Opa, que gostoso isso, né? E aí, viemos embora. Você acredita que no caminho me ligaram para uma oportunidade? Sempre nessas horas, né? Me ligaram da Itambé, uma proposta também, supervisor de produção, proposta boa, cheia de convênio. Minha esposa é doida com convênio, né? Porque nenenzinho... Bebê, né? Pega o seguro ali. Ela queria segurança, né? E aí eu tinha feito um processo seletivo na Itambé e fiquei em segundo lugar. E o candidato que ficou na minha frente, ele começou, mas não deu certo. E aí a empresa não quis fazer outro processo seletivo, não, vamos chamar o segundo. E me chamou. E aquilo ali eu balancei demais, cara. Eu balancei e o carro também balançou, porque o Bruno ficava assim, ó. Pô, velho, se esse cara me largar, como é que eu faço? Eu tô ferrado, né? Acabamos de ter uma visita aqui e tal. E ele coçava a careca dele assim, como é que você vai fazer e tal. Eu falei, cara, nós conversamos sobre isso, cara, tô balançado e tudo. Desde quando você começou com ele lá, que você teve aquela entrevista com ele, até esse dia do carro aí, quanto tempo vocês trabalhando juntos? Uns 2 meses. Uns 2 meses, aí teve a proposta da Itambé. Proposta. E eu não posso te dar a resposta agora e tudo, que eu tô trabalhando aqui, mas é informal, não é carteira assinada não. Não, mas você me dá a resposta até amanhã então, que a gente precisa fechar rápido. Aí eu vim pensando. Conversei com minha esposa atendeu a me aceitar, assim, pensando no mais segurança, né? E eu, cara, graças a Deus, né, Deus me abençoou, e eu pedi a Deus também para me ajudar na escolha, né, sabedoria para me ajudar na escolha. E eu optei por continuar, cara, como representante da Alpet. E até então eu estava empatando, mas eu estava enxergando uma perspectiva de crescimento, né? E também, não vou mentir para você não, que pesou muito o fato do Bruno ficar daquele jeito e eu, assim, pensei nisso também. Falei, pô, se eu largo o cara, ele vai ter dificuldade. Porque a dificuldade já existia com dois. Se eu largar ele, e por incrível que pareça, eu estava vendendo mais do que ele. Vendendo pouco, mas estava vendendo. Não nesse momento, mas mais à frente, quando começou a acelerar as vendas, ele é um cara muito humilde, bacana. Ele falou, o que você está fazendo, cara, que você está conseguindo vender desse jeito? Porque eu já estou batendo cabeça no mercado aí, então quer dizer que eu tenho mais experiência que você e você está vendendo mais que eu. Eu falei, cara, não sei não estou visitando cliente. O negócio meu é sair cedo e bater de porta em porta. É muito não que a gente toma, mas na hora que toma um sim também, dá uma animada e parece que a autoestima eleva e você consegue ter mais sucesso. Mas enfim, aí continuei com eles e o negócio foi melhorando e tudo, né? Só que era só comissão, cara, só comissão, não tinha ajuda nenhuma, né? E aí tinha um produto e a Alpet não tinha preço. E todo mundo queria esse produto. Chegava na loja, quanto que tá? Era osso nó para cachorro. Tem uns ossos nó. Hoje não vende tanto igual vendia antigamente, que hoje tem muita variedade, né? Surgiu muito produto. Então, tipo que repartiu esses produtos de petisco de cachorro. Mas na época era muito enxuta a linha, então esse osso nó vendia com força. E eu não tinha preço. E toda loja que eu ia, quanto tá? Não, você não tem preço não. Virava a página. Caraca, todo mundo quer esse produto e eu não tenho preço. Aí eu peguei e falei, e se eu tivesse esse produto mais em conta, né? Aí eu peguei e comecei a vender esse produto por fora. Entrei em contato com a fábrica, peguei esse produto direto da fábrica, me venderam, eu não tinha CNPJ ainda. E comecei a vender. Comecei a vender para tirar o custo da gasolina, entendeu? E aí o cara, na hora que perguntou para mim, quanto tá esse produto? Quanto tá isso aqui? Eu falei, tanto. Ele falou, não, você não tem preço não. Eu falei, opa, mas eu tenho um ali mais barato. É mesmo? Quanto? Tanto. Mas é bom? Eu vou pegar lá para você ver. E aí começou. No instantinho eu vendi tudo.
Ah, tá, deixa eu entender. Quando você fala não tem preço, não era assim, a empresa ela fornecia, mas num valor que o pet shop não queria assumir. Não era competitivo. Não era competitivo. Aí você descobriu um valor competitivo e o pessoal... E daí surgiu a Astropet. A Astropet, o CNPJ de 2012, que logo eu fui lá e abri. Mas não pode falar que é distribuidora desde 2012. Por quê? Eu vendia osso. A Astropet vendia osso. Sim, você começou com esse produto específico. Vendi com esse produto, mas o meu principal era o pet. E eu sempre fui leal ao pet, quer dizer, né? Eu sempre fui leal ao pet. Primeira pasta que eu apresentava os produtos era ao pet. Vendia ao pet. Aí depois, o cara perguntava do osso, eu falava. Porque não tinha preço, eu falei, eu tenho ali. Depois que eu encerrava o atendimento, eu falei, e o osso? Não, tem ali. Eu falei, bom. E tinha gente que até me chamava atenção. Mas você tem que vender o seu primeiro, depois você vende ao pet. Eu falei, não, o principal é esse aqui. Ó. Você ainda está trabalhando para eles, né? A gente começou. Aí, no caso, quando você viu essa entrada do osso, aí logo você abriu o CNPJ, quanto tempo assim você abriu? Eu tinha o CNPJ e sempre fui um cara muito organizado, né? Cria da Philips. Então, eu já abri o CNPJ, MEI na época. Os produtos que eu tinha eram 8, 9 códigos. Contratei um sistema. Na época era e-gestor, era baratinho. Contratei um sistema, lancei tudo no sistema ali, tinha os códigos, tudo certinho. Eu tirava pedido, né, um bloquinho, né, na época. Chegava em casa, lançava tudo no sistema. Já tinha meu controle de estoque ali, desde o início. Nessa tua trajetória você atendeu até essa organização? Isso, desde o início. A Astropet, eu falo para você que ela cresceu, nasceu já organizada. Com pouquíssimo produto, que é fácil de você organizar. Mas quando você organiza no início, que é mais fácil, você vai crescendo organizado, é muito melhor. Então, aí como o negócio deu certo, né? Fiquei só com o osso um tempo. E aí depois fui conhecendo as pessoas, né? Aí colocava uma coisinha daqui, uma coisinha dali, né? E aí eu tive levei uma ideia para minha esposa de ela fabricar laços e gravatas. Por quê? Ela sempre gostou de artesanato. Tinha muita habilidade com artesanato. Ela fazia uns adesivozinhos para unha. Na época, um negócio bem melindroso, bem sensível, fazia umas caixinhas de leite. E aí, nessa época ela não estava trabalhando, fazia, mas nunca não estava trabalhando fora, mas nunca deixou de trabalhar em casa. Já vendeu lingerie, já fazia esses adesivos, saía vendendo. Falei, não, ela consegue fazer esses adesivos. Se ela fizesse laços para cachorro, laços de gravata. Porque eu estava numa cliente e estava chegando. Ela estava acabando de receber uma máquina de fazer laço. E eu, um perfil bem perceptivo, né, de ficar 360 observando essa máquina aí. Nós queríamos fazer laço e tal. O intuito dela era fazer laço para o pet dela, que ela tinha um pet. Então ela queria deixar de comprar laço para ela mesma fazer, comprar assim para fazer o laço, para reduzir custo. Mas como que funciona isso aí? Não, isso aqui, Eu levei a ideia para minha esposa. Ela entrou no site da empresa, né, que vendeu a máquina, viu uns vídeos lá, falou, interessante, tudo. E aí nós fomos e compramos essa máquina. Uma máquina mais simplesinha, aquela inicial mesmo. Comprou aquela máquina e começou a fabricar laço e gravata. E eu vendendo. Ela fabricava e eu vendendo. Mas como era um negócio novo para ela e a máquina também não era lá aquelas coisas, eu não tinha conhecimento de qual fita que era boa, qual material. A gente ia lá na galeria do ouvidor em Belo Horizonte comprar os trem lá para fazer, sabe? E o produto não ficava muito bom não no início. Então, o pessoal criticava, né? Criticava, mas com o intuito de ajudar. Alguns falavam nada, só não compravam. Mas outros falavam, não, né? Tem uma pessoa que falou, esse laço da sua esposa tá feio demais. Eu falei, é mesmo? Tá. Olha aqui, eu vou te mostrar aqui que eu comprei, cara. Mostrava o laço, que você tem que ver a diferença de um para o outro, né? Sim. Faz o seguinte, só leva isso aqui para ela, já mostra. Às vezes dá uma ideia para ela, ela começa a melhorar. E a gente, na humildade, não leva sim. E aí,
naquela humildade, né, de melhoria, né, de melhoria contínua ali, ela foi melhorando, o negócio foi melhorando devagarzinho. Hoje, graças a Deus, já tem um tempo já, né, pode falar que ela é referência nesse produto. Os laços de gravata dela são produtos top de linha, muito bem feito, muito bonito, né, Nessa qualidade. época nem tinha a febre das roupas, né? Tava mais com esses enfeitezinhos, né? Já tinha roupa, mas não era tanto igual hoje, mas já tinha as roupinhas mais simples, né? Foi só aumentando, né, o mix de produto, o pessoal cuidando cada vez mais do pet, né? Hoje cuida como se fosse um filho, né? Mas na época já estava isso, já estava nessa caminhada. Eu não peguei na época anterior, que eu vejo os mais antigos falar, né? Onde o cachorro comia era angu, né? E lavagem. Hoje é diferente, né? Hoje o cachorro é um ser humanozinho, né? É quase considerado depende da família, é um filho ali. Né? Exatamente. Deixa eu só entender uma coisa, Deus. Você começou junto lá com o irmão desse seu amigo, né? Mas em algum momento ali houve a transição, né? Porque, deixa eu entender, como você trabalhava junto com ele, aí ele cuidava de uma região, você cuidava de outra. Mas como você estava trabalhando junto com ele, deixa eu entender, o que você conseguia era seu ou você tinha que dar ainda a porcentagem que você trabalhava com ele? Como funcionava essa questão da divisão de valores? O representante da UPET era ele. Então a comissão do total das vendas era paga para ele. E eu era preposto dele. Ou seja, ele recebia a comissão e me pagava parte dela. O que era direito meu, ele tirava um percentual para ele, né? Uhum. Eu era preposto. Então, vamos imaginar que era 7%, de comissão, ele recebia aquele montante das minhas vendas e da deles, recebia 7 e me repassava 5. 2 era dele, porque a empresa era dele, tudo, o encargo era dele. E nisso aí foi indo, né? Aí eu queria entender quando chegou o momento, porque aí você montou a Astropet, né? Você viu essa brecha de mercado, você abriu o seu CNPJ, começou a Astropet. Aí em algum momento tem o término, né, dessa sociedade de vocês, né? E você fica só... Na verdade, assim, quando eu comecei eu sempre gostei de ser muito transparente, eu não sou perfeito não, mas eu evito fazer as coisas escondidas, não gosto disso. Quando eu comprei os ossinhos, o dia que eu comprei, eu não falei não. Mas na hora que eu comprei, o negócio deu certo, não. Senão eu vou falar um negócio que às vezes nem dá certo, pra quê, né? O negócio deu certo, eu chamei ele e falei, Bruno, o que acontece? A empresa não dá ajuda de custo nenhum, você também não tem condição de me dar. Eu estou vendendo comprei uns ossinhos aqui, que a empresa não tem preço, e estou vendendo para tirar o meu custo de gasolina, para me almoçar e tudo. E aí, achei que ele poderia achar ruim, alguma coisa do tipo, ele falou, não, mas eu quero também. Se tá saindo, eu quero, né? Eu quero também, onde você comprou? Cadê o contato? Falei, passei o contato para ele, ele comprou, e ele, da mesma forma que eu estava trabalhando aqui, ele trabalhou lá, vendendo os ossinhos, sabe? E aí, mesmo toada, nós conversávamos demais. Tinha dia que nós ficávamos conversando no telefone, mais de 1 hora, entendeu? Tinha uma afinidade muito grande, né? E fazendo esse planejamento. A gente tinha um planejamento de, quem sabe, futuramente a gente ter a nossa, né? Como sócio. Tinha esse sonho. E aí, foi nessa toada, aí começou a aumentar os produtos daqui, os produtos dali. E nós literalmente roemos o osso durante um tempo, foi ralação demais. E aí na hora que o negócio começou a melhorar, e o pai dele, né, que é chamado Bruno também, ele enxergou que o negócio é um negócio bom, né, promissor. E aí os dois entrou de sócio e montou a PetVet distribuidora. Que a PetVet era uma de representação, montou a PetVet distribuidora. E comprou, né? Tinha as condições dele, o pai dele entrou com o investimento e compraram. Aí fez uma compra para virar mesmo uma distribuidora.
Entendi. né? Só que nisso aí, o dono da Alpet parece que não gostou disso, porque fornecedores que eles foram atrás, era fornecedor em comum com da Alpet, e o cara chegou e ainda falou assim, ó, os caras lá em Belo Horizonte vai dar uma rasteira, falou desse jeito. E aí ficou até uma situação meio chata, né? E nisso aí o cara foi invocado, aí o cara achou que era nós dois que já tava fazendo isso, né? Para montar uma distribuidora. Eu vendia, até então a gente vendia uns negocinhos e eles sabiam disso, que a gente vendia, né? Da Alpet, mas na hora que eu começou a comprar muita coisa para realmente montar uma distribuidora, eles acharam ruim e veio tirar a satisfação. E veio em mim, né? Veio em mim e falou, eu lembro que o Fabrício, né? Fabrício que vinha falar, né? Especulando, sabe quando o cara joga o verde para colher maduro? Aí eu percebi aquilo, já matei a charada, eu falei ao Fabrício, gostava demais dele, gosto até hoje. De vez em quando eu converso, hoje a esposa dele ele trabalha num fornecedor nosso e a esposa dele é vendedora. Falei, Fabrício, que palhaçada é essa, velho? Você tá querendo saber o quê? Você fica julgando verde aí, querendo colher informação? Aí ele soltou, porque nós ficamos sabendo que vocês vão montar uma distribuidora aí, que ficar aqui. Falou, não, vocês não, eu não vou montar distribuidora nenhuma, eu não tenho condição para isso. Mas Bruno comprando, não sei o quê. Eu falei, então aqui, você está perguntando a pessoa errada, meu filho. Você vai lá e pergunta para ele. Eu não sei de nada, não, eu não vou falar nada dos outros, não. Você vai lá e pergunta para ele. Aí foi, conversaram lá, eu repito, Bruno, excepcional pessoa, muito honesto, muito correto, tudo. Ele tem o direito, como eu tive também, ele tem o direito de querer montar uma distribuidora, não tem? Só que a forma, não sei, eles achou que estava sendo traído e pegou e tirou o Bruno. Falou, não, então para nós não serve não. Deixa eu fornecer para ele. Não é fornecer, é deixar de ele vender, né, representar. Tirou o Bruno e aí eu que era preposto, eu passei a ser o titular. Passei a ser o representante principal. Ou seja, a comissão que o Bruno recebia me dava parte dela, eu comecei a receber a comissão que era do Bruno, maior, para correr atrás de representante. E fazer da mesma forma que fazia comigo, eu ter meu preposto. Né? Isso aí funciona. Até hoje tem isso no mercado. Mas aí você já não ficava mais na empresa do Bruno, né? Não, aí a PetVet, que era dele, saiu fora da representação da Alpet e ficou tudo por minha conta. E nisso aí melhorou bastante para mim, né? Porque aumentou minha comissão e eu consegui alguns vendedores para suprir a região que era do Bruno, né? E ganhava uma mixaria ainda em cima da venda deles. Então, assim, melhorou muito para mim nessa época. E fiquei durante um tempo nisso aí. Mas sempre também investindo na minha, né? Então, eu ficava numa situação favorável porque a comissão que eu recebia dava para me manter e a sobra eu investia na Astropet. Só que o negócio foi criando uma proporção que eu falei, não dá para ficar com as duas, né? Ou uma ou outra, porque senão, de alguma forma, eu vou acabar prejudicando eles, conflitando, né? Eu não quero isso. E vai prejudicar a mim também, né? Não vou conseguir. Não dá para você assoviar e chupacando ao mesmo tempo, né? Deixa eu entender. A Alpet, então, eles são uma empresa, ou eram uma empresa, eles queriam representantes apenas dos produtos deles. Se você se tornasse uma distribuidora e quisesse montar o seu estoque com os produtos deles... Não, aí você não tem preço. Ele tem que vender direto pro lojista. Eles queriam vender... Se eu comprar dele para revender, não tem preço, eu não vendo. Eu tenho que comprar da indústria. Entendeu? E aí, mas eu ficava com muito medo de entregar, porque eu tinha uma comissão boa. Eu vendia bem para eles. Eu ganhava premiação direto lá. Então eu me dedicava a eles. Eu sempre mostrei a pasta deles primeiro. A minha era rebarba. A minha era depois, sabe? Sempre fiz isso. Só que a mesma coisa que aconteceu com o Bruno, aconteceu comigo. Eu comprava de uma empresa que era Genial Pet. E eles trabalhavam também. E aí comprava, tudo estava vendendo. Até que um belo dia
o gerente deles veio aqui. Até então tinha contato só com o vendedor. Me atende até hoje, não pela Genial, mas por outra empresa que ele está. O gerente dele veio aqui na região e acabou me visitando, né? E ele era muito amigo deles lá, da Alpet. E aí foi a mesma situação. Aí chegou lá, deu com a língua nos dentes. Não que eu estava fazendo algo escondido, porque eu sempre falei para eles, ó, eu vendo um negocinho por fora aqui, por favor. Só que como meu resultado era bom, ele falou, não, tem problema não. Tem problema não. Só que eles não imaginavam a proporção que estava virando. Aí quando o cara foi lá e falou, ó, o cara tá crescendo lá, tem um galpãozinho lá, que isso, que aquilo. Aí ele achou ruim também, sabe? E aí eu já estava pensando em sair, só que eu não estava tendo coragem. Acabou que aí empurrou a vaquinha para a ladeira abaixo, sabe? Sim. Empurrou minha vaquinha de representante. E aí o bicho pegou pro meu lado, porque aí eu não tinha a comissão mais. Agora só tem preço. Aí eu tinha que viver da Astropet. Aí o pau quebrou. O pau quebrou e passamos perrengue aí, mas graças a Deus conseguimos superar. E fomos crescendo devagarzinho, bem com os pezinhos no chão. Esse mercado pet, ele é muito amador ainda. Tanto logística, às vezes o cara pega um acerto ali e vai montar uma loja com a melhor das intenções, o cara honesto, correto, trabalhador, só que às vezes não tem um conhecimento de mercado, não sabe administrar e quebra. E aí ele quebra. Se ele quebrar, ele não vai tirar da boca do filho dele para pagar a empresa, não. Quebrou. Então, você tem que ser muito pés no chão com relação para quem que você vende, análise de crédito. E do outro lado, tem muito, tanto fabricante quanto distribuidor também amador. Então, a gente fica numa situação complicada, que às vezes entra um distribuidor novo aí, o cara quer vender. Aí vai pôr uma margem muito baixa nos produtos para ter preço. Ele vai vender para cliente novo, que abriu o CNPJ no mês passado, ele já vai vender, vai entubar com a loja do cara. Não faz consulta, entendeu? E, então, dá prazo longo, e aí o cliente quer que a gente faça igual. Às vezes o vendedor nosso, o representante, mas o cliente compra de todo mundo, só a gente que não vende. Compra de todo mundo, mas será que vai pagar? Será que o caminho que esse distribuidor novo, que chegou para abafar o mercado, será que o caminho dele está certo? E se estiver errado, eu vou seguir? Então é bem complicado. E da mesma forma o fabricante, né? O fabricante também é muito amador. Esse cara faz umas loucuras aí e acaba se enforcando, né, financeiramente. E o cara te vende um pedido, e aí manda o pedido de manhã, quando for de tarde já está chegando o boleto, porque já vendeu para a factory, entendeu? E aí seu pedido vem daqui 30 dias, e o boleto já está vencendo, você nem recebeu o pedido ainda. E isso quando não vende para duas factories diferentes, a mesma nota. Então tem que ter muito pé no chão. Muito pé no chão, é muito golpista, não só para nós do ramo pet, mas para todo empresário, cara. Se não tiver uma sabedoria para diferenciar isso aí, é muita gente querendo atrapalhar o negócio. Imagino que na caminhada da Astropet você deva ter se deparado com alguns problemas assim, de ter sofrido algumas coisas, que você foi aprendendo isso às vezes na prática. A gente aprende com o erro que a gente aprende mesmo. Quando está acertando ali, você não aprende muito, né? Você está gostando. Mas quando você erra, aquilo dói, aí você aprende. E eu vi no site da tua empresa lá, você conta a história, aí eu não sei em que período é da Astropet, você usava, acho que a lavanderia de um local para... Isso, quando eu comecei a vender meus ossinhos, eu morava num apartamento. O apartamento tinha uma área de lavanderia. Sim. Maiorzinha, sabe? Porque apartamento é aquela gaiolinha, né? Sim. Mas esse, graças a Deus, que eu estou acostumado com casa, eu não estranhei tanto não, que tinha uma área boa, onde a gente colocava lá um sofá lá, uma área de TV, né? E tinha essa lavandeirinha. E aí eu peguei e fiz ali umas prateleiras. Eu mesmo fui lá na madeireira, comprei lá a madeira mais barata que tinha, que era pinos, né? Comprei que esse caibro e fiz a prateleira lá para estocar meus produtos, né? É uma prateleirinha ruim, que nheca balançando, mas
Foi o início, foi o início. Ah, legal. E aí, então, você fala que a Astropet, a data de criação dela é 2012. 2012, que foi a questão dos ossinhos aí, né? Uhum. Então já estamos aí em 2026, né? Já temos todo esse período, né? Que você foi aprendendo, crescendo. E aí, o que você, assim, enxerga de hoje, crescimento da empresa, assim, como você está enxergando o mercado hoje, daqui para frente? Cara, o mercado pet é um mercado que tem perspectiva de crescimento, né? Todo ano cresce um pouquinho, as perspectivas são as melhores, né? É um segmento muito bom. Só que acaba repartindo muito, né? Acaba fracionando demais, porque quando o mercado é bom, todo mundo quer entrar. Corrida do ouro, né? Então se você pegar aí esse programa aí de empreendedorismo, grandes empresas, pequenos negócios, sempre fala alguma coisa de pet. Aí todo mundo quer entrar. Aí aquele cara que quer ser um empreendedor, ele vai entrar. Ou seja, começa a repartir demais. O crescimento existe, por quê? Porque a cada dia mais o pessoal está adquirindo um bichinho de estimação, seu pet. E a tendência é essa mesmo, entendeu? E quer cuidar melhor ainda. Antes ficava jogado lá na horta, depois deixou na varanda, na lavanderia, hoje está na cama. Então, assim, a tendência é cuidar cada vez mais. Então, por isso que o mercado pet num todo, ele tem um crescimento. Só que não quer dizer que esse crescimento vai impactar diretamente na veia da distribuidora, do fabricante, porque vai repartir. É um mercado que tem um volume muito grande de venda, só que reparte para muita gente. Muito fragmentado. Sim. E tem essa questão que às vezes não tem um profissionalismo, vamos dizer assim, igual tem em outros segmentos. Então, não é fácil, cara, não é fácil. Não adianta falar assim, esse mercado é bom, tal, que o cara começou com uma lojinha ali, hoje a loja dele está grande. Vai montar uma loja então para ver se é fácil. Se a loja está grande é porque o cara tem capacidade, o cara tem competência, sabe administrar, tem uma boa gestão, trabalha pra caramba. Não acha que vai cair do céu, porque não é isso não. Não é tão simples assim, né? Não é não? Acho que o empreendimento, acho que em qualquer área, né, demanda de um certo conhecimento, né, para você iniciar, né? Sim. Não dá para começar assim com muito amadorismo, né? Acaba sendo complicado. Mas alguns dá certo. A minha história eu contei para você que agora eu não sabia nada disso aí. Então eu aprendi na marra, né? Aprendi com os erros no dia a dia. Eu falo que a venda externa é uma faculdade que você faz, porque você lida com todo tipo de cliente, com perfis diversos, e você tem que ser camaleão, entendeu? Você tem que abordar o cliente, cada uma de uma forma, entendeu? Não adianta falar assim, não, eu sou o Adeildo, sou desse jeito do ramo e eu vou seguir isso aqui. É lógico que você não vai perder a sua essência, mas você chega num cliente que é mais sistemático, você tem que saber conversar com ele. Uhum. Você chega num que é mais brincalhão, extrovertido, fala besteira, tem que se adaptar um pouquinho, entendeu? Você chega num que é Lula doente, se você falar de Bolsonaro, você tá mais ou menos enrolado. Já é. Entendeu? Você chega eu sou cruzeirense. Sim. Quantas vezes eu já não elogiei o time do Galo para cliente meu? Isso é falsidade? Não, é sabedoria, velho. Se o dele tá melhor naquele momento, tá ganhando aquela fase, eu sei que o cara é fanático, é atleticano fanático. Eu vou cutucar na ferida do cara? Não, vou elogiar o time do Galo, que isso, que aquilo. Não, mas esse Cruzeiro também não tô aguentando, isso aí é porcaria. Entendeu? Agora, tem atleticano que já você sabe que dá pra você discutir com ele. Sim. Aí sim, você entra, brinca. Então você tem que saber, e com isso aí você não nasce, não tem uma receita de bolo para isso. Você vai aprender nisso com o dia a dia, né? Legal. Bom, é isso, Deus. Eu queria mais contar essa tua história aí, né? A ideia, como eu falei, a ideia do canal é inspirar pessoas, né? E de repente tem esse sonho, né? Mas também é trazer a realidade, né? A pessoa vai ouvir a tua história, vai ver que não foi algo simples, não foi da noite pro dia que as coisas aconteceram na tua vida. Uhum. Uma coisa engraçada que eu já vi isso em muitas histórias é que a virada, ela nunca foi
desejada? Tipo, você nem queria entrar nesse mercado, né? Você Não. queria a questão de empresa, CLT, né? Os benefícios, né? Que é a área mais segura. Sim. Mas foi dada a oportunidade para você, apareceu a oportunidade, você agarrou e, por mais que no meio do caminho você recebeu uma oportunidade de voltar atrás, de continuar, né? Como você era, você, né? Analisou a situação e falou, não, eu vou continuar aqui e graças a Deus isso, né, mudou a sua vida, né? Mudou a sua história. Hoje, graças a Deus você está aqui com a sua empresa, né? E é isso. Acho que o pessoal já teve uma boa base aí para conhecer um pouquinho melhor você, né? Você deixou de fazer uma pergunta que, na verdade, é a minha pergunta preferida. Ah, então, por favor, corrija meu erro aí. Por que do nome Astropet? Verdade. Por que o nome Astropet, Adriano? Então, quando eu comecei a vender petisco, né, vendia osso, aí veio na minha cabeça, que nome que eu vou colocar? Aí na época eu pensei em Petiscopet. Depois eu pensei bem, falei, Petiscopet, eu vou ter que vender petisco pro resto da vida. E aí fiquei pensando, e veio esse nome Astropet na minha cabeça. Às vezes a pessoa acha que é astrologia, essas coisas, né? Tem nada disso. Isso aí é uma homenagem à minha querida mãezinha, que hoje ela está no céu, Deus a tenha. A minha mãe se chamava Astrogilda. Olha só. E gostava demais do nome dela. Gostava demais. Ela adorava o nome dela porque ela falava que ela era única. Então falou Astrogilda, todo mundo sabe quem que é. Não existe na região, eu nunca ouvi falar em outra Astrogilda. Eu já vi Astrogildo. O masculino. Né? Inclusive eu já fiz uma consulta uma vez com um residente, né, do médico e na hora que ele foi preencher lá, ele falou que chamava Astrogildo e tudo. Mas Astrogildo eu nunca vi. Então é uma homenagem, a Astropet é uma homenagem à minha mãe, que se chamava Astrogilda. Ah, que legal. E eu acabei no início da nossa conversa indo para o lado paterno seu, né? Você contou lá. Do lado da tua mãe, tem alguma história ali de sua mãe, sua avó, alguma coisa assim de ver empreendedora assim na história dela? Não, né? Minha mãe, ela, boa parte da vida dela era de casa mesmo, né? Não trabalhava fora, trabalhava muito, mas ajudando meu pai, né? Porque meu pai tinha bar, ela ajudava. A gente fala que não trabalhava, acaba que trabalhava, não trabalhava com carteira assinada, né? Meu pai tinha bar, ela ajudava ele. Meu pai tinha açougue, essa época eu tenho uma lembrança maior, e eu lembro da minha mãe com uma bacia de barrigada de porco, descendo, grávida, um barrigão do meu irmão caçula, grávida, descendo com uma bacia de barrigada para lavar. Tinha uma bica lá que chamava de pão para lavar, para fazer chouriço, linguiça, né? Então minha mãe sempre foi mais do lar e ajudando meu pai. Isso aí. Mas minha mãe na época, a família muito grande, né? Ela é filha de um pai que teve 2 casamentos, então ela foi criada por madrasta, essas coisas todas, né? Sim. Mas nunca foi do empreendedorismo mesmo, não tem noção nenhuma de como funciona. É que a gente fala empreendedorismo, não fala sempre ligado a negócios e empresa, né? Mas assim, não deixou de empreender a vida dela toda, né? Na família, ajudando o marido, cuidando dos filhos, isso também é uma forma de empreendedorismo, né? Ela está com a mentalidade sempre de empresa e negócio. Isso. Mas... Ela tentava segurar meu pai, porque meu pai era um perfil que por isso que não deu certo, né? Que às vezes gastava mais do que entrava, né? E ela tentando segurar, então acaba que lutou ali para o negócio dar certo. Estava ali com ele. Estava ali com ele. Tentando mostrar ali, né? As falhas hoje. Eu fico agradecido aí pelo seu tempo, você ter recebido, né, a Astropet aqui no seu escritório. E temos aí mais uma história aí pro pessoal do canal. Eu te agradeço aí. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe esse negócio. Amém.